O Brasil pode inaugurar uma nova indústria com os primeiros leilões de armazenamento de energia em baterias da nossa história. O Ministério de Minas e Energia publicou as diretrizes para 2 certames inéditos em dezembro desse ano. O país já avançou muito na geração renovável. Agora o desafio é de infraestrutura, guardar e entregar essa energia nos horários de maior consumo. Os projetos vencedores terão contratos de 15 anos, com início de suprimento em 2028. As baterias deixam de ser apenas tecnologia e passam a ser ativos estratégicos do setor elétrico. Para a gente entender os impactos regulatórios e também os desafios desse novo mercado, começa agora o nosso quadro Capital Infra. E conosco o advogado especialista em infraestrutura e notável do nosso canal, Augusto Dalpozo. Vou até me juntar aqui ao lado da Mariana Almeida para a gente conversar sobre esse tema tão estratégico. Augusto, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Soraya, Mari, tudo bem com vocês? Pena Tudo não estar aí com vocês, mas estamos aqui firmes. Vamos lá. Bom, esse é um leilão aguardado há anos, né, Augusto, pelo setor elétrico. Vai acontecer de fato dezembro desse ano. Por que ele é considerado aí um marco para a infraestrutura e para a própria transição energética do Brasil, né? Olha, Soraya, o que acontece é o seguinte, existia, na verdade, um problema sério no tocante à regulação desse setor, especialmente da reserva de capacidade das baterias, né? A gente já teve leilões envolvendo outros tipos de energia, mas a questão da bateria, especificamente, ela não foi nunca almejada ainda aqui no Brasil, especialmente por uma questão estratégica. Você vê, a energia é dividida em 3 campos, só para que o nosso telespectador conheça um pouquinho esse setor: a geração, a transmissão e a distribuição. As baterias, elas não se encaixavam, entendeu, nessas categorias tradicionais do setor elétrico. Por quê? Porque ela, ora, consome energia e ela também injeta energia quando ela descarrega. Então, foi necessário que a ANEEL fizesse a consulta pública em 2023, onde ela recebeu uma série de inputs do mercado, da sociedade civil, dos usuários, para que, de alguma forma, pudesse ser feita uma regulação nova, exatamente que permitisse o leilão envolvendo a reserva de capacidade por baterias. E, finalmente, nós chegamos nesse momento. Nós temos uma expectativa grande de grupos, né, nacionais e estrangeiros de participarem desse leilão, que é único, é o primeiro, né? São 2 leilões que vão acontecer. Vai envolver, além de toda a estrutura, né, a infraestrutura digital, também toda a questão da mineração, porque você está falando de baterias que utilizam lítio e, portanto, você tem uma conexão também aqui com a própria estrutura, né, que é necessária para que também a inteligência artificial ela venha a ser proporcionada aqui no nosso país. Então, enfim, há uma expectativa muito grande do mercado e eu acho que essa segurança que nós, usuários, que também as indústrias, que todo mundo precisa para que haja uma estabilidade no setor de energia no Brasil, ela é fundamental e esses leilões vêm exatamente para corroborar essa solidificação e essa salvaguarda tão relevante. Agora, Augusto, esse leilão ele tem uma questão de uma inovação mesmo, assim, do ponto de vista até dos modelos aí contratuais envolvidos. Quer dizer, você mesmo trouxe que as baterias elas não estão dentro de um pedaço da cadeia unicamente, né? Então, foi preciso uma certa inovação. Explica um pouquinho mais para a gente, nesse leilão, quem é o comprador e quem é o ofertante, né? Quem está vendendo e quem está comprando e como isso se desdobra depois no funcionamento do sistema? Perfeito, Mari. Esse é um tipo de contrato novo, tá? No Brasil. Já existem alguns contratos, a gente chama esse contrato de potência de reserva de capacidade, tá? É um modelo jurídico positivado através de uma legislação mais recente e, no final das contas, desculpa aí o barulho, mas acho que dá para continuar aqui. Mas o que acontece? Esse contrato é um contrato setorial regulado, tá? Um contrato típico do setor elétrico, onde aquele que venceu os 15 anos, ele vai receber uma receita fixa, né? Essa receita fixa, ela exatamente está conectada à capacidade disponível, não à energia propriamente dita, mas à capacidade de estocagem dessa energia. Quem vai promover esse leilão é a ANEEL, né? E essa remuneração, ela decorre, na verdade, de uma receita que é cobrada dos usuários e que, de alguma forma, vai ser destinada exatamente para essa disposição do sistema energético nacional.
Então, no final das contas, esse contrato, né, que é promovido pela ANEEL, ele é celebrado pela CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e vai ser celebrado com algum investidor que, de alguma forma, vai garantir a segurança e a flexibilidade, né, de que essas baterias serão recarregáveis e que, portanto, você consegue ter uma habilidade maior de regulação desse sistema. Agora, as baterias, né, Augusto, para armazenar a energia abundante do sol, do vento, são até apontadas como peça-chave desse futuro da matriz elétrica. Podemos dizer que o Brasil finalmente entrou nessa agenda? Olha, Soraya, a gente está realmente nessa agenda. Acho que o Brasil ele tem, até pelos nossos recursos naturais, sem dúvida alguma, nós temos aqui, já estamos, né, e acho que é o país que está liderando esse processo de transição energética. A nossa matriz ela já é limpa, né? A gente não utiliza carvão e tal, outras matrizes que a Europa, por exemplo, utiliza e que, portanto, está dentro de uma postura de sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, né, as baterias elas também têm essa conexão com a sustentabilidade. Vocês veem aí nas imagens, né, esses grandes racks, onde, na verdade, você tem toda uma infraestrutura por trás. Não se trata simplesmente da bateria, mas tem interconectores, tem uma série de material elétrico, né, fundamental, e a operação e a manutenção também dessas baterias. Então, no final das contas, eu acho que o Brasil segue uma agenda muito positiva mundial, onde realmente nós estamos investindo em transição energética e, obviamente, a gente precisa de cada vez mais investimentos. Porque essa segurança energética, num país como o nosso, que tem recursos naturais abundantes, vai ajudar não só a própria industrialização, mas o desenvolvimento econômico e social como um todo. Para que haja um país desenvolvido, não há como você ter um país desenvolvido sem energia. A energia é fundamental para tudo, seja para a indústria, para a economia, para o mercado, para todo mundo. Então, a gente estando nessa agenda, eu acho que os investidores, inclusive estrangeiros, eles acabam olhando o Brasil de uma outra forma, porque ninguém quer hoje ter o risco reputacional de utilizar energia que não é limpa. Esse é um modelo que não vai voltar, me parece que é uma escala, né, global hoje, e cada vez mais, se o Brasil tiver dentro dessa agenda, sem dúvida alguma, a gente vai conseguir promover aí um desenvolvimento econômico muito maior para o nosso país. Mas aí, esse leilão talvez seja um exemplo aí de uma solução de um gargalo que tinha no meio do caminho, que era justamente o armazenamento, né, Dalpozo? Agora, queria te perguntar sobre uma possibilidade de outro gargalo. Daí. Você falou da questão dos minérios, né, e do consumo de lítio. Como é que isso você vê a condição aí, a oferta dessa questão, na medida em que a gente consegue desdobrar e resolver o aspecto das baterias? Isso pode ser um problema, o acesso lá na frente? Olha, esse ponto é muito importante, Mário, porque é muita confusão, né? A gente está falando aqui de minerais críticos, né? Quando a gente fala de terras raras, por exemplo, é um tipo de mineral crítico. E aqui nós estamos falando basicamente de baterias que são feitas de lítio. E o Brasil, até por a sua riqueza natural, ele ostenta uma posição muito forte, né, nesse mercado, especialmente de minerais críticos. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Ele é o primeiro em reservas de nióbio, é o segundo em reservas de grafita, o segundo em reservas de terras raras, o terceiro em reservas de níquel e o lítio, né, tem um destaque muito crescente, especialmente ali na região de Minas Gerais, onde no final das contas, o que a gente precisa? Se a gente tem a matéria-prima, né, de maneira abundante no país, é de novo aquele problema de planejamento estratégico do país. Quer dizer, você não simplesmente vai exportar esse mineral e fazer com que os outros países façam a industrialização. O que é importante dentro dessa cadeia de infraestrutura, onde a gente realmente proclama aqui a todo o programa falando da infraestrutura como polo de desenvolvimento, é efetivamente você utilizar os recursos naturais e promover a execução e a fabricação, né, de chips, de todos os materiais que precisam e que são necessários nessa cadeia, para que a gente consiga, inclusive, exportar e, com isso, agregar valor a todo esse material. Não adianta a gente não ter inteligência, só ter recursos minerais, ter commodities que são muito importantes para o país, no agro, e aqui a mesma coisa na mineração. Mas mais do que isso, a gente precisa fazer com que essa regulação da exploração desses minérios possa não só alimentar o mundo, mas alimentar o Brasil. E a partir dali você construir, sem dúvida alguma, posturas estratégicas que são muito mais adequadas e que inclusive envolvem a soberania nacional.
porque soberania digital de informação ela é fundamental nos dias de hoje. Então, eu acho que esse ciclo virtuoso que a gente pode constituir, e a gente não pode desperdiçar, Mari, esse momento, porque e vai depender muito realmente da complexidade jurídica, da regulação, da segurança, de como nós vamos enfrentar esse problema para que tudo possa ser feito de uma maneira que a gente traga uma postura desenvolvimentista para o país e não para outros países que vão receber esses minerais e vão continuar cada vez mais industrializados e mais distantes, né? O Brasil precisa fazer a sua inclusão digital e isso depende desses minerais para que isso possa acontecer e esse círculo virtuoso ele pode ocorrer. E dentro desses problemas ou gargalos, né, do sistema elétrico, esse leilão tem potencial mesmo para reduzir significativamente, né, essas dificuldades, ou a gente ainda está falando só de um primeiro passo de uma solução que é um pouco mais ampla, né? Qual que é a dimensão desse leilão diante do problema da energia renovável? Eu acho que esse leilão, Soraya, vai servir como um grande teste, né? A gente vai ter aí, sem dúvida, ele não vai resolver o problema. Mas o que se espera, né? Se espera que com esse movimento se demonstre para a indústria, para as pessoas que de alguma forma investem nesse segmento e de que estão conectadas a indústrias brasileiras também, né, na sua ponta final, de que o Brasil está preocupado com esse tema e de que ele está realmente querendo equilibrar cada vez mais o sistema de energia. A gente sabe que quando esses recursos energéticos eles são escassos, o valor da conta de energia sobe muito e isso acaba aumentando muito o custo do Brasil. Então, para que a gente possa resolver esse problema, é fundamental que a gente consiga controlar não só no tempo, mas no espaço, né? Essa quantidade de energia que é colocada. E só tem uma forma de fazer isso, se você realmente fizer um sistema de estocagem, de armazenamento dessa energia. A partir desse estocamento dessa energia, desse armazenamento da energia, você consegue, de alguma forma, equilibrar melhor o sistema. Imaginem todos vocês que a gente está falando de um grande power bank, né, para que as pessoas possam entender isso melhor, né? Ele vai armazenar energia em momentos de sobra e vai devolver a energia quando o sistema estiver mais precisando. Isso é uma infraestrutura de armazenamento, é muito mais do que uma mera infraestrutura de bateria. Eu acho que as pessoas precisam entender um pouco essa lógica. Não se trata apenas de uma questão pontual de estocagem e de armazenamento de energia. Se trata de algo muito maior, que é uma infraestrutura de armazenamento que vai ajudar o país a se desenvolver. E nós temos esses dois leilões pela frente que se espera depois possam ser outros. Vocês sabem, né, que as camadas institucionais, seja de contratos, há uma complexidade grande do ponto de vista jurídico, porque são vários órgãos que participam do setor de energia no Brasil. Há também um sistema complexo do regime jurídico incidente a respeito desses contratos, né? O contrato de potência de reserva de capacidade é algo novo no sistema jurídico brasileiro. Então, eu acho importante a gente ir adquirindo essa maturidade a partir de projetos. Agora, se você não implementa projetos, fica muito difícil de conhecer a maturidade. Eu acho que nós vamos enfrentar vários desafios, lógico, nesses primeiros projetos, mas o que precisa é ter uma amplitude, né, regulatória para que haja uma eficiência. Assim que o problema for detectado, precisa ser resolvido para que esse projeto como um todo, esse sistema como um todo, ele possa funcionar. É isso que nós precisamos fazer, inclusive do ponto de vista dos juristas que atuam, né, nesse mercado. É fundamental que o direito possa ajudar e não inviabilizar os projetos, mas auxiliar para que esses projetos tenham incentivo, para que eles acabem acontecendo, e isso, obviamente, vai traduzir-se em desenvolvimento para o país. Então, Augusto, do que eu estou te escutando, esse é um teste de fogo, é isso? Temos que olhar para isso como um processo de aprendizagem, não vai ser o Power Bank com alta credibilidade ainda, mas funcionando, ou melhor, criando questões para até que possam ser aparadas e tal, mas é o momento de olhar para isso para que depois seja expandido com mais força, mais volume, é isso? Estamos diante aí de um momento, de um ponto de inflexão mesmo na questão energética no país? Exatamente, Mari. Eu acho que esse é o ponto-chave. Quer dizer, obviamente vão ter muitos desafios, né, nesses contratos, mas se a gente realmente tiver, né, um esforço da coletividade, entendendo, e acho que o nosso papel aqui do Capital Infra é exatamente tentar traduzir a importância. Parece que é um simples leilão de energia, mas isso é muito mais do que um leilão para sistema de armazenamento. Se trata realmente de algo fundamental para o país e que se conecta, como a gente falou, com a questão dos minerais, do minério raro. Então, toda
toda essa gama de circunstâncias, e a infraestrutura digital, a inteligência artificial depende dessa infraestrutura básica, ela é fundamental para que esses projetos sejam bem-sucedidos. Eu acho que nós brasileiros temos que torcer muito e fazer todos os esforços para que essas duas rodadas elas sejam realmente rodadas que possam avançar no sistema. Isso acontece em todos os setores, tá? Na rodovia, em ferrovia. O Brasil vai promovendo a cada camada, a cada estruturação de projetos, um desenvolvimento de uma maturidade maior, seja dos contratos, seja da sua regulação. E aqui não vai ser diferente. Eu acredito que se a gente tiver aqui uma participação, vai ter consulta pública, audiência pública, uma discussão democrática, aberta, entre todos os players desse mercado, eu acredito que a gente consiga, sim, avançar já num modelo inicial muito bom, um modelo que possa realmente produzir já os seus efeitos e, obviamente, ser precedente importante para os próximos que virão, que, sem dúvida alguma, serão muito relevantes e que vão, sem dúvida alguma, ajudar o nosso processo desenvolvimentista. Conversamos e recebemos Augusto Dalpozo, advogado, especialista em infraestrutura e notável aqui do nosso canal, nesse nosso quadro de toda terça-feira, Capital Infra. Augusto, obrigada mais uma vez pela tua participação e experiência e por compartilhar aqui conosco esse tema aí tão estratégico, né? Leilão aí de baterias, que era uma demanda já de tempos do setor. Exatamente, Soraya. Muito obrigado. Eu espero muito que esse leilão seja muito bem sucedido, que as empresas brasileiras, né, que nós temos fabricantes já brasileiros que possam também participar e que de alguma forma também os estrangeiros possam cooperar e a gente fazer desse leilão um grande sucesso. Obrigado, tudo de bom para você, Soraya, Mari. Bom revê-las. Obrigada, até mais.